Use um balde para separar a quantidade correta da água para a mistura. Lembre-se que em seu manual há uma relação de proporções para você preparar a quantidade necessária e evitar desperdícios. Adicione lentamente a massa de gesso, polvilhando sobre a superfície da água. Deixe o pó absorver a água por cerca de 1 minuto, ou até ele ficar totalmente molhado. Misture com o auxílio de um agitador por cerca de 3 minutos, ou manualmente, por cerca de 5 minutos, até obter uma pasta homogênea e sem caroços. Após preparada e aplicada, a massa de gesso leva 10 minutos para secar ao tato. Para lixamento são 12 horas. Para selar, deve-se seguir recomendação do fabricante do fundo preparador de parede ou do selador. E para a pintura, segue-se a recomendação do fabricante da tinta. Outra dica: nunca aplique a massa de gesso em dia de chuva. Veja na obra como se deve fazer. Aplicação da massa de gesso. Em alguns casos, o cliente quer dar uma caprichada no acabamento de sua casa ou apartamento. A nossa casa popular está quase pronta para ser entregue e nós vamos aproveitar para dar uma embelezada nela com algumas técnicas de acabamento. O que vamos fazer é aplicar a massa de gesso, não como rejunte ou reparo dos blocos, mas como acabamento mesmo. Para isso, é preciso que as paredes estejam curadas. A cura de uma divisória de gesso leva 24 horas. Vamos ver com os nossos colegas como se aplica essa massa. Vem comigo. E aí, João, vamos começar? Fala para o pessoal qual o primeiro passo. O lixamento. Exato. Vale dizer que toda a superfície deve ser lixada sem exceção. Então, mãos à obra. Bom trabalho, hein, gente? Agora é só limpar essa poeira. Limpe a superfície da parede com um pano semi-úmido. Elimine as partes soltas com a ajuda do desempenho de aço. Antes da aplicação da massa de gesso, é necessária a aplicação de um fundo preparador ou selador sobre as divisórias de gesso. Isso facilita a aplicação da massa e evita defeitos futuros, como bolhas ou manchas. Como dissemos anteriormente, as paredes ou os tetos executados com os pré-moldados de gesso, que são os blocos e as placas, apresentam junções com filetes de cola ou desencontro dos elementos. Por isso, nós lixamos e aplainamos a superfície da parede. Você tem que obter uma superfície fosca com porosidade e rugosidade uniformes. Assim, se obtém uma impregnação por igual de toda a superfície, quando aplicamos o fundo nivelador de parede, ou seja, o selador. De preferência, a aplicação do selador deve ser realizada em seguida ao lixamento, para evitar que se sujem as superfícies já lixadas. A massa de gesso pode ser aplicada em toda a superfície da parede por razões estéticas, ou em pontos isolados para a correção de pequenos defeitos, irregularidade, etc. Ela deve ser utilizada apenas em superfícies internas. Para aplicar a massa, você vai precisar do desempenho de aço e réguas. A execução do acabamento da massa de gesso envolve as operações de espalhamento e alisamento sobre a superfície e deve ser feita da seguinte maneira. Com o auxílio do desempenho de aço inoxidável, espalhe a primeira camada da massa de gesso, procurando cobrir toda a superfície. Assim que a primeira camada perder o brilho superficial, aplica-se a segunda camada, procurando corrigir toda a superfície e deixando a parede em condições de lixamento. Por tratar-se de um produto que tem qualidades semelhantes à massa PVA tradicional, os pintores profissionais treinados fazem a aplicação da massa de gesso sem nenhuma dificuldade. A massa de gesso não apresenta retração, por isso pode ser aplicada com réguas para nivelar as superfícies, ou seja, ela pode ser aplicada bem grossa, sem apresentar rachaduras. Depois de lixada, a parede pode ser pintada normalmente. Além da pintura convencional, a massa pode receber um tratamento em textura. É o que veremos agora. A massa de gesso como textura. Normalmente se usa a massa de gesso para acabamento texturizado para se esconder defeitos em paredes irregulares ou para um efeito mais decorativo, como é o nosso caso.
Antes da aplicação da massa de gesso como textura, nós usamos aqui um selador acrílico nessa parede. Acompanhe com o nosso colega. A aplicação da textura pode ser feita com um rolo de espuma rígido, desempenadeira, espátula e etc., dependendo do efeito que se deseje. 24 horas após a aplicação da massa de gesso, recomenda-se a aplicação de selador acrílico antes da pintura para se evitar manchas na mesma. Para finalizar, recomendamos a aplicação de 2 demãos de tinta de acabamento para melhorar a proteção e dar o colorido desejado à textura. Para baixo relevo, se aplica uma massa de gesso mais diluída. Para alto relevo, mais consistente. Quando a parede for receber uma pintura simples, proceda da seguinte maneira. Preparo da massa de gesso para a pintura. Nivele a superfície da parede, que já recebeu a massa de gesso, com auxílio da lixa número 360, tomando-se o cuidado para não feri-la. Remova o pó do lixamento com pano semi-úmido em água. Espere a secagem completa da superfície. Aplique a pintura de acordo com as recomendações do fabricante da tinta. Você viu logo na primeira aula que os blocos em gesso permitem a aplicação de revestimentos variados. Assim, não é só a pintura ou textura que podem revestir uma divisória de gesso. Lá na obra, o pessoal está aplicando outros materiais sobre os blocos. Confira. Pessoal, aqui a gente vai aplicar cerâmica sobre uma parede de gesso. O processo é simples. Espalhe a cola com a desempenadeira metálica do lado liso, distribuindo bem a pasta sobre uma área não superior a 1 metro quadrado. A seguir, passe a desempenadeira metálica com o lado dentado sobre a camada, de 13 mm a 4 mm, formando os sulcos que facilitarão a fixação e aprumo das peças cerâmicas. Assente as peças cerâmicas, que devem estar secas, de baixo para cima, sempre pressionando com a mão ou batendo levemente com um martelo de borracha. O rejuntamento pode ser executado 12 horas após o assentamento. Antes, deve-se retirar o excesso da argamassa colante e fazer uma verificação, por meio de percussão com um instrumento não contundente. Confira. O Nildo está terminando essa parede aqui do box. Agora, Nildo, explica para o pessoal aí como é que a gente descobre que tem uma peça fofa depois de assentada. João, isso é muito simples. Com o martelo de borracha, o qual você está assentando a cerâmica, é só você inverter o lado e com o cabo de madeira você vai testar as cerâmicas. Note que o som... Opa! Essa aí tá oca, hein? Essa tá. Quando isso acontecer, pessoal, você remove a peça e refaz o assentamento com uma escola de gesso. E aí, pessoal, deu para entender tudinho? Quanta coisa nós vimos juntos ao longo dessas 5 aulas, não é mesmo? Começamos do zero e nossa casa está praticamente pronta. Você deve ter percebido que não falamos em algumas práticas, como o assentamento das folhas de portas e janelas, ou a instalação de peças hidráulicas, como a bacia sanitária, por exemplo. É que esse tipo de instalação varia de materiais empregados e não apresentam maiores dificuldades para que se aprenda com a prática. Por isso, deixamos algumas dessas tarefas para que você aprenda com os mestres e colegas mais experientes. Não é isso, João? É isso, Antônio. Quem quer aprender tem mesmo é que perguntar. Afinal, ninguém nasce sabendo tudo, não é verdade? E para vocês eu tenho um último recado. Toda e qualquer obra só pode ser considerada terminada após um pequeno detalhe: a limpeza. Então, gente, vamos lá e mãos à obra! Mãos à obra! Então, pessoal, acho que chegamos ao fim do nosso curso. Mas não fique triste, porque ainda nos encontraremos na última aula, que trará uma revisão geral.